A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 5, com a Vanessa Cruz. Começamos pela Ministra da Justiça, que anuncia uma alteração na forma de pagamento dos advogados oficiosos. Uma forma de pagamento intercalada. O tema tem estado na ordem do dia a propósito da Operação Marquês e dos advogados oficiosos de José Sócrates, que têm renunciado um atrás do outro à defesa do antigo Primeiro-Ministro. Entrevistada pelo redator principal do Observador, Luís Rosa, a Ministra Rita Alarcão Júdice diz que o Governo está a estudar a melhor forma de alterar a portaria. Nós estamos a propor, ou a prever, ou a admitir como hipótese, é abrir a possibilidade de fazer pagamentos aos senhores advogados, seja nestes processos, este não poderá ser este em concreto, mas qualquer processo que se alongue no tempo, para evitar que os pagamentos ocorram apenas com o trânsito em julgado. Nesta entrevista ao Observador, a Ministra da Justiça admite também clarificações à lei para que os advogados oficiosos possam voltar a ser nomeados para o mesmo processo. E já a seguir este jornal vamos ouvir essa entrevista na íntegra à Ministra da Justiça, conduzida pelo jornalista Luís Rosa. No caso Spinum Viva, o Tribunal Constitucional rejeitou outra vez a reclamação apresentada por Luís Montenegro. O que quer dizer, Ricardo, que o recurso apresentado pelo Primeiro-Ministro à decisão de tornar pública a lista de clientes da empresa familiar não vai ser mesmo apreciado. O primeiro requerimento chegou ao Tribunal Constitucional fora de prazo. Luís Montenegro apresentou uma reclamação, é agora rejeitada. Isso faz com que o acesso à lista de clientes entregue pelo Primeiro-Ministro à entidade da transparência tenha de ser pública. Para o líder parlamentar do PSD, o Tribunal Constitucional abre um precedente errado que vai afetar futuros titulares de órgãos públicos. Hugo Soares garante que o recurso apresentado por Luís Montenegro, que foi recusado pelos juízes do Palácio Raton, se destinava apenas a evitar que casos semelhantes se repetissem no futuro. Lamenta por isso a decisão, considera um erro. O Primeiro-Ministro, não para ele, porque a questão dele está mais que arrumada, mas para que não se fizesse um precedente, achou por bem perguntar ao Tribunal Constitucional se era assim que devia ser. Se a entidade da transparência tinha ou não tinha o direito de saber quem são os clientes de empresas privadas e se esses clientes devem ou não ser publicados. Ora, devo dizer que eu tenho um entendimento muito parecido com o Sr. Primeiro-Ministro. Agora já não é para ele. Esta decisão já não é para o Primeiro-Ministro, que do Primeiro-Ministro já tudo é conhecido. Será para outros titulares de órgão de soberania, cujo tratamento deverá ser igual, creio eu, e parece-me que tinha razão o Sr. Primeiro-Ministro e parece que não tem razão a entidade de transparência. O líder parlamentar do PSD, de passagem pela Futural em Lisboa esta tarde. Onde foi questionado sobre outro tema, os sucessivos adiamentos das eleições para os 3 órgãos de soberania, o Tribunal Constitucional, Provedoria de Justiça e Conselho de Estado. A eleição ou nomeação por parte do Parlamento dos escolhidos tem sido sucessivamente adiada. O prazo está a correr. Será desta, Vanessa? Hugo Soares garante que o PSD vai fazer por garantir que desta é mesmo de vez. Da parte do parlamentar do PSD, tudo farei para que na segunda-feira nós possamos ter entregues na Assembleia da República todos os candidatos aos órgãos externos cujas eleições decorrerão no próximo dia 1 de abril. Na próxima segunda-feira, dia 16, quase 10 meses depois do início da legislatura, termina o prazo para o Parlamento enviar os nomes para os partidos, os nomes para as eleições aos órgãos externos à Assembleia da República. Estão marcadas para dia 1 de abril. E agora olhamos para o preço dos combustíveis. O Governo garante que está preparado para avançar com mais medidas se os preços dos combustíveis continuarem a subir nas próximas semanas. Já está, entretanto, confirmada a atualização no desconto do imposto no gasóleo e na gasolina já a partir de segunda-feira. As subidas vão ser entre 7 e 8 cêntimos, de acordo com o Ministério das Finanças, sem o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos e a consequente perda de receita do IVA. O aumento seria maior, de 10 a 11 cêntimos. O Ministro da Economia garante que, se o problema se tornar estrutural, o Governo tem como atuar. Manuel Castro Almeida estabelece até um prazo. O Governo está todos os dias a olhar com atenção para os preços dos diversos produtos, da gasolina e dos derivados do petróleo e não só.
E estamos sempre a ponderar medidas e a preparar medidas que possam vir a ser tomadas caso estas alterações tenham uma natureza estrutural. Se estas alterações perdurarem no tempo, se perdurarem por mais de 4, 5 semanas, transformam-se num problema estrutural que pode precisar de uma intervenção do Estado. E depois desta garantia do Ministro da Economia, também a Ministra do Ambiente e Energia tentou tranquilizar a população, dando o exemplo do gás. Maria da Graça Carvalho explica que há mecanismos europeus que permitem aos Estados-membros tomar medidas e traça a fasquia que pode levar o Governo a atuar. Se chegarmos a isso, por exemplo, que corresponde a um aumento do gás de cerca de 70%, quando chegar aí, nem precisamos de nova legislação europeia, os Estados-membros podem atuar e podem atuar no sentido de ajudar os consumidores e ajudar as empresas. E onde é que está a maior dificuldade? A maior dificuldade e fragilidade é exatamente o preço do gás, porque o preço do gás é essencial para alguns setores industriais. Setores como o vidro e a cerâmica, o que exemplifica a Ministra com a pasta da Energia no registro da agência Lusa. E o Parlamento chumbou hoje projetos de lei que pretendiam garantir o pagamento do subsídio de doença a 100% para doentes com cancro. Os diplomas apresentados pelo Bloco de Esquerda, PAN, PCP, Chega, Livre e Iniciativa Liberal mereceram voto contra das bancadas do PSD e do CDS, com o argumento de que é preciso garantir a sustentabilidade das prestações a médio e longo prazo, mas com a intenção de aprovar uma atualização do subsídio ainda esta legislatura. O PS absteve-se. A deputada socialista Lia Ferreira argumenta que há outras doenças que deviam ser consideradas. Essencial que sejam também olhadas outras questões e outras doenças crónicas, degenerativas e com condições igualmente incapacitantes que alteram profundamente a vida de pessoas doentes e famílias. Falo de doenças neurológicas, autoimunes, raras e tantas outras patologias igualmente graves que implicam tratamentos prolongados e perda significativa da capacidade laboral. Isto levanta duas questões. Primeiro, qual o critério de diferenciação? E segundo, como garantir que o sistema de proteção social responde com justiça a todas estas realidades? Para os socialistas, as mudanças para que as pessoas com cancro e outras doenças tenham subsídio pago a 100% devem ser feitas em sede de revisão do Código de Trabalho. As negociações estão a decorrer e também no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano. Mas nesta altura, Vanessa, qual é a percentagem do subsídio que é paga? Os doentes oncológicos recebem entre 55% e 75% do rendimento de referência. A percentagem é aplicada conforme a duração da baixa médica. Foram ainda chumbados hoje na Assembleia da República vários projetos que pretendiam reforçar os direitos liberais, os direitos laborais das pessoas com cancro. E aqui na Rádio Observador falámos com a Liga Portuguesa contra o Cancro, numa reação, num comentário a estas decisões por parte do Parlamento. A Liga Portuguesa contra o Cancro classifica estas decisões como decisões lamentáveis. É essa a expressão do presidente Vítor Veloso. Diz que há entre 50 e 100 mil pessoas que têm direito ao subsídio e que o chumbo do pagamento a 100% só piora a vida de quem já passa por muitas dificuldades. Esta situação dos doentes oncológicos assume uma gravidade, quanto a mim, muito mais visível, sobre pessoas que, na maioria das vezes, recebem rendimentos já muito baixos, como sucede com grande parte dos doentes oncológicos, e o que vai condicionar o aparecimento de situações de grande vulnerabilidade económica, que levam, obviamente, a situações dramáticas sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista económico. É o lamento do presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, entrevistado pelo jornalista José Rafael Lopes. A Liga garante que não vai baixar os braços. O Tribunal da Relação de Lisboa chumbou o recurso de André Ventura e confirmou a ordem de retirada dos cartazes que visavam a comunidade cigana. O líder do Chega vai recorrer para o Tribunal Constitucional. Considera que tem esse direito porque para André Ventura o que está em causa é a liberdade de expressão e liberdade política. Durante a campanha, na altura, candidato presidencial avançou com cartazes com a mensagem "Os ciganos têm de cumprir a lei". O Tribunal Cível de Lisboa ordenou numa primeira fase a retirada dos cartazes. André Ventura recorreu. A relação confirma agora essa decisão inicial. O líder do Chega recorre para o Tribunal Constitucional. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira.
Condenados, 5 dos 22 acusados de exploração de imigrantes no Alentejo são alvo de penas de prisão entre os 2 e os 6 anos e meio. 2 das penas são suspensas, os restantes 17 arguidos foram absolvidos por falta de provas. A Guarda Revolucionária Islâmica e o Hezbollah lançaram um ataque conjunto contra a região centro do país e a Cisjordânia ocupada. A informação foi avançada pela agência de notícias estatal iraniana Tasmin. Até ao momento não há registro de feridos ou danos provocados pela nova vaga de ataques. Puro desespero, é assim que o secretário da Guerra norte-americano interpreta a possibilidade avançada pelo Irão de fechar definitivamente o Estreito de Hormuz. Entretanto, Donald Trump admite que derrubar o regime iraniano é muito difícil. Em entrevista à Fox News Radio, o presidente norte-americano afirma que a queda do regime vai acontecer, mas talvez não imediatamente. Entretanto, antes de fecharmos, uma pergunta, Ricardo e Judite, gostam de andar de comboio? Memórias de viagens? Andar de comboio. Eu sou um fã dos comboios. E comboios literários? Já andaram em algum? Não. Já li literatura nos comboios. Sim, mas acho que não é bem isso. Mas há um comboio literário que leva leitores e escritores até ao Alentejo, uma iniciativa da lei em parceria com a CP, para uma experiência de literatura em movimento, literalmente, durante 2 dias. Quando é que vai acontecer? 9 e 10 de maio. Os bilhetes podem ser agora comprados. Estão divididos em 2 categorias, bilhete individual ou duplo, com viagens e estadia em hotel incluídas. É uma iniciativa que foi divulgada hoje. Lisboa, Casa Branca, Évora e, por fim, Vila Viçosa. Em cada paragem a promessa é de várias visitas, também por alguns monumentos do Alentejo, portanto, leitura, cultura, tudo junto. Uma proposta de viagem literária de comboio a fechar o Jornal das 5.